Hoje a gente faz a parte de taxas relacionadas, tá? Taxas relacionadas é um tema bem aplicado. Na verdade, são aplicações da derivada. E já vou te dizer, dos 5 problemas que a gente vai fazer hoje, um deles está na tua prova, tá? Um deles está na prova, dos 5 problemas. E vai ser a prova do mesmo jeito. Eu vou te dar 5 ou 6 questões e você vai escolher quantas questões você vai querer fazer. Eu acho que eu vou... como vocês demoram muito para escolher, eu acho que eu vou pedir para você escolher só uma questão na prova. Só uma. Mas vai ser a questão. Todas as questões vai ter 3, 4 itens para serem feitos. Então você vai olhar e vai dizer qual você quer. Tá? Você escolhe qual questão vai fazer. Vamos ver se dá certo. Bom? Vamos lá. Taxas relacionadas. Então, o que é que a gente vai fazer? Observa lá o slide. Se estas variáveis estão relacionadas por meio de alguma equação, suponha que você tenha uma certa equação e você tem a variável x e a variável y, que elas mudam ao longo do tempo. Tá? E existe alguma equação que faz com que a relação entre elas fique igual a 0. Tá bom? Então você pode derivar isso e achar uma certa relação entre x e y, entre as taxas de variações de x e y. Aquela ideia da derivação implícita, lembra que a gente não conseguia isolar o x ou isolar o y, mas que a gente conseguia calcular a derivada? A ideia é essa que a gente vai usar agora. Tá? Então, vamos pensar. Primeiro problema. Olha o que você tem no seu primeiro problema. Seu problema 1. Você tem o seguinte, você tem um tanque de água que possui o formato de um cone circular reto. Tá? Com base de raio 2 e altura 4. Tá bom? Então, é um tanque de água. Naturalmente, esse cone, o vértice dele tem que estar para onde? Para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo? Tem que estar para cima ou para baixo? É um tanque de água. É normal estar para cima, é isso? É estranho, né? Tem que estar para baixo, tá bom? Então, você tem um cone assim, ele armazena a água, tá? Vou pegar os dados do problema. O que mais? Projeta lá, por favor. O raio é 2 e a altura é 4. Então, você sabe aqui que a altura é 4. O raio é 2. O raio é 2. Se a água está sendo bombeada para o tanque a uma taxa de 2 metros cúbicos por minuto. Então, está entrando água aqui. Tá? Está entrando água a 2 metros cúbicos por minuto. Essa é a vazão. Tá? Encontre a taxa na qual o nível de água está aumentando quando a água estiver a 3 metros de profundidade. Então, olha, eu quero saber o seguinte. Quando essa água estiver a uma altura aqui de 3 metros, suponha que esse reservatório está vazio. Tá? Suponha que ele está vazio. E você tem alguma fonte aqui que está fazendo com que entre água nesse reservatório nessa velocidade. 2 metros cúbicos por minuto. Tá bom? Eu te pergunto, quando a água começa a entrar com uma vazão constante, a água começa a subir aqui, concorda? Eu te pergunto, no início, a velocidade com que a água está subindo é rápida ou é lenta? É rápida. Se estiver aqui em cima, está mais rápido ou está mais lento do que quando está aqui embaixo? Está o quê? Mais o quê? Mais lento, porque aqui não é muito maior? É muito maior. Então, quanto mais alto tiver, mais devagar está subindo. Tá? A impressão que dá é que a água está subindo muito devagarinho quando está chegando lá em cima. Tudo bem? Então, quer dizer que essa velocidade com que a água está subindo, ela vai diminuindo ao longo do tempo. Tá? Essa é a pergunta que ele nos faz. Ó. Ele nos faz o seguinte. Quando a vazão é constante, quando eu estiver na altura de 3 metros,
essa profundidade aqui de 3 metros, eu quero saber qual é a velocidade que essa água está subindo. Tá? Esse é o nosso problema. Tudo bem? Deu para entender o problema? Tá? Então vamos ver o que é que nós temos. Se eu chamar a altura de H, tá? Então vamos dar os nomes aqui. Altura, eu vou chamar de H. O volume, vou chamar de V. E o raio, vou chamar de R. Tá bom? Muito bem. Agora, vamos fazer o seguinte. Se ele quer saber a velocidade com que a água está subindo, quem você acha que ele quer? Do problema, matematicamente falando, o que é que ele quer? Ele quer saber a velocidade com que a água está subindo. O que é que ele quer? Você concorda que a altura está modificando? Sim ou não? Então você quer saber a velocidade com que a H está subindo, certo? Tá? Então, matematicamente, isso seria o quê? dH dt. Tá? Então, o que a gente quer é isso aqui, ó. Derivada de H em relação ao tempo. É isso que a gente quer. Mais especificamente, quando H for 3. Tudo bem? É isso que a gente quer. O dH dt quando esse H for 3. Tá? Eu te pergunto agora, 2 metros cúbicos por minuto, o que é isso? Matematicamente é o quê? É o quê? Taxa de variação de quem? Da altura? Não. Do quê? Não. Quando eu vou colocando água lá dentro, o que é que vai modificando? O volume. Então, isso é o quê? É a taxa de variação do volume. Deu para entender? Então, foi me dado aqui que a taxa de variação do volume é 2. Tudo bem? Tá? Então, pronto. Eu quero saber quem é a taxa de variação da altura e foi me dada a taxa de variação do volume. Tá? O que você acha que eu tenho que fazer aqui para usar essas coisas? Taxas relacionadas é a parte do cálculo em que eu não te dou a função. Você tem que tentar sacar qual é a função. Tá bom? Não sei quem é a função. Então, quem você acha que eu tenho que usar? Chuta. Vai, essa é a hora de tentar. Vai. Quem você acha que a gente vai usar? Lá. Oi? A fórmula do volume do cone. Beleza. É isso que a gente sabe, tá? Então vamos lá. O volume do cone, como é que é? Como é o volume do cone? Não, por favor, a gente não vai perder para isso agora. Vai. Volume do cone, qual é? Oi? 1/3 da área da base vezes a altura. Quem é a base? Não é uma circunferência? Então é πr² vezes a altura dividido por 3. Tá? Então é πr² vezes a altura dividido por 3. Eu não vou substituir o R ainda aqui, porque, apesar de eu saber que o R desse cone é 2, mas eu quero saber em um ponto qualquer. Tá bom? Então, eu vou deixar esse R. Então, eu posso enxergar V como sendo uma função que depende do raio e da altura. Tudo bem? Posso enxergar dessa forma. Mas eu vou fazer algo bem aqui, ó. Eu vou fazer isso bem aqui, ó. Consegue enxergar esse triângulo aí? Tá? Coloquei esse triângulo lá. E vou fazer agora uma semelhança de triângulos.
Aqui é 2. Tá? Eu fiz um corte lá numa altura qualquer. Aqui é um certo raio. Tá bom? Essa altura total aqui, já foi medido quanto é que é, né? É 4. Essa altura total aqui é 4. E essa altura aqui é uma altura qualquer que eu vou chamar de H. Tá bom? Tudo bem? Então aqui 90 graus, aqui 90 graus. Eu estou supondo que é um cone reto, tá? Pela semelhança de triângulos, o que é que eu vou fazer? Olha, esse raio está para esse raio. 2 está para R. Assim como, olha, eu peguei o raio do triângulo maior e comparei com o raio do triângulo menor, tá? Agora eu vou pegar a altura do triângulo maior, que é 4, e dividir pela altura do triângulo menor, que é H. Agora vamos ver o que é que a gente deve fazer. Observa, o nosso problema aqui eu quero saber quem é a derivada de H e eu tenho a derivada do V. Então ele não fala nada de R, certo? Então, uma boa ideia do que se fazer é se livrar do R. Tá? Então vamos nos livrar do R. Então eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou passar H para cá e vou passar o 4 para cá. Vai ficar assim, ó. 2H, passo 4 para cá, sobre 4. Isso é R, tá? Então o R vai ficar H sobre 2. Esse é R. Tudo bem? R é H sobre 2. Agora vamos para o volume. O volume que nós tínhamos lá. Então, o volume é π R quadrado vezes a altura dividido por 3, certo? Então, esse volume vai ficar... Eu vou deixar esse 1/3 na frente. Esse π sobre 3 vou deixar na frente. Vezes o R. Quem é o R? O R é H sobre 2. H sobre 2, mas está ao quadrado. Vezes o H. Vai ficar volume é igual a π sobre 3, H ao quadrado sobre 4 vezes H. Então, esse volume agora, ele só depende de H. Porque o π, o 3 e o 4 são constantes. Tá? Então, vai ficar esse volume, ele está dependendo de H. É π sobre 12 H ao cubo. Tudo bem? Esse é o volume do cone. Tá? Agora eu te pergunto o seguinte, olha. À medida que essa água vai entrando lá, você concorda que a altura vai mudando? A altura não vai mudando? Vai mudando, certo? E o volume automaticamente também vai mudando. E isso depende do tempo. Tá? Então, no fundo, esse volume aqui é uma função que depende do tempo e esse H é uma função que depende do tempo. Tá bom? Ao longo do tempo, o volume e a altura vão modificando. Tudo bem aí? Tá? Agora, o que é que a gente vai fazer? O que você acha que a gente vai fazer aqui? Chuta, o que você acha que a gente vai fazer? Derivar. Né? Quando eu derivar isso aqui, derivar V em relação ao tempo é dV dt. Isso aqui é igual. E derivar H em relação ao tempo. Como é que vai ficar essa derivada? Alguém me explica. Então, o 3 vem para frente, né? Tá? Então, vai ficar assim, ó, o 3 vem para frente, 3π sobre 12 vezes H ao quadrado, certo? Primeiro vem o 3 para frente, agora vezes a regra da cadeia, né? dH dt. Tudo bem? Tá? Muito bem. Vamos lá. Então, isso aqui vai ficar dV dt é igual. Dá para simplificar aqui, ó. Vai ficar π sobre 4, H ao quadrado,
dH dt. Olha, agora eu já tenho tudo, né? Já tenho tudo. O que é que eu quero saber? Eu quero saber dH dt quando o h é 3. Então eu já sei que o h é 3, o dv dt já tenho que é 2. Tá? Só substituir lá. Então, dv dt é 2. Isso é igual a π sobre 4 vezes o h, que é 3 ao quadrado, vezes dH dt, que eu quero saber. Olha, o 4 passa multiplicando, vai dar 8. Aqui vai dar 9π, que está multiplicando, passa dividindo. Então, 9π, isso é dH dt. E acabou nosso problema. Tá bom? Essa aqui é a velocidade que o h está subindo. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Então, h está subindo a uma velocidade de 8 sobre 9π. Qual unidade? A unidade é o que foi dado aqui no início. Ó. Aqui, metro cúbico, porque está se falando de volume. O h é um comprimento, certo? Então, vai ser metros por minutos. Tudo bem? Tá? Então, esse é o nosso problema 1. Ficou claro o nosso problema 1? Nota que nós não temos de forma explícita quem é a função, a gente não tem de forma explícita quem é a equação, a gente não tem. Tá? Em geral, não vai ser dado. Você tem que olhar para o problema e tentar descobrir qual é a equação ou qual é a função que está colocada ali no problema. Tem que sacar qual é. E, a partir daí, resolver seu problema. Tá? Vamos lá. Problema 2. Olha, você tem uma escada de 5 metros de comprimento e ela está apoiada em uma parede vertical. Se a base da escada desliza, afastando-se da parede a uma taxa de 1 metro por segundo, quão rápido o topo da escada está escorregando para baixo da parede quando a base da escada está a 3 metros da parede. Então, suponha que você tem aqui uma parede, tá? Essa aqui é a sua parede. Aqui tem o seu chão. E aqui tem uma escada. Que não deveria ser torta. Aqui tem uma escada, tá? Então, essa escada tem um comprimento de 5 metros, tá bom? Pressupõe-se que essa parede seja vertical, tá? Esse aqui é o seu chão. Ele diz o seguinte, olha, ele diz que o pé dessa escada está escorregando, tá bom? Claro que tem que escorregar para lá, não vai escorregar ao contrário, tá? O pé da escada está escorregando para lá a uma velocidade de 1 metro, eu acho que é por segundo, né? 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Ele quer saber o seguinte, ó. Bem, se o pé da escada está escorregando para lá, você concorda que o topo tem que escorregar para baixo? Tem que escorregar para baixo, tá? Então tem que acontecer isso aqui, ó. Tá? Eu quero saber com que velocidade o topo está escorregando. Tá? Se o pé está escorregando a 1 metro por segundo, qual velocidade está escorregando o topo? Quanto? Quanto você acha? Se a resposta fosse óbvia, não estaria num problema de cálculo. A resposta não é 1 metro por segundo. Tá? Já fique sabendo disso. Parece muito óbvio, né? Você pensa assim, se está escorregando aqui a 1 metro por segundo, claro que aqui a velocidade é 1 metro por segundo. Não é bem assim a história, tá? Mas não é mesmo.
Tá bom? E é isso que a gente vai fazer agora. Tá? E aí, eu quero saber o seguinte, ó. Se a velocidade está sendo de 1 metro por segundo para lá, eu quero saber qual é que vai ser a velocidade que está escorregando aqui quando essa distância aqui for de 3 metros. Eu acho que é isso, né? Quando essa distância for de 3 metros, quero saber qual é a velocidade que vai estar escorregando lá em cima quando essa distância for 3 metros. E aí? Como fazer? Qual equação ou qual função vai nos ajudar a resolver esse problema? Oi? O quê? Como você escreveria? A altura aqui? O que é que tem? Sim, mas qual equação você me dá? Pense da forma mais simples possível. Teorema de Pitágoras. Nono ano. Teorema de Pitágoras. Bem, o que diz o Teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá? Então, esse cateto aqui eu vou chamar aqui de x. Esse cateto aqui eu vou chamar de y. Tá bom? O que eu sei é que se eu pegar o x e elevar ao quadrado, somar com o y ao quadrado, tem que dar 5 ao quadrado. Certo? Tá? Então, eu vou pegar o x e elevar ao quadrado. Você concorda comigo que como a escada está escorregando para lá, esse x está modificando? Sim ou não? Está modificando com o tempo. Tá? Então, esse x depende do tempo. Então, x ao quadrado, mais, da mesma forma, o y. O y também depende do tempo, mas a relação que existe entre os dois é que quando você soma o quadrado deles, isso dá 5 ao quadrado. Tudo bem? Então, vai ficar x ao quadrado de t mais y ao quadrado de t igual a 25. Tudo bem? Muito bem. Então, já que ele já me deu esse deslizar aqui de 1 metro por segundo, matematicamente, olhando para essa equação, o que é esse 1 metro por segundo? O quê? É a variação do x ao longo do tempo. Matematicamente, isso é o quê? É a derivada de x em relação a t. Então, esse é o dx dt. Ok? Então, ele me deu o dx dt. Ó. O dx dt foi me dado, isso é 1. E o que é que ele quer saber? O dy dt. Perfeito? É isso que ele quer saber. Ele quer saber quanto está variando aqui. Então, ele quer saber quem é o dy dt. Muito bem. É isso que a gente quer saber. Bem, dx dt eu já tenho. Quero saber quem é dy dt. O que eu faço com essa equação? O que eu faço? Derivo. Vou derivar essa equação. Vai ficar 2x de t, regra da cadeia, certo? Dx dt mais 2y de t dy dt. Isso é igual a 0. Muito bem. Posso cancelar esse 2 logo, né? Vai ficar x de t dx dt mais y de t dy dt. Vamos ver o que é que nós já temos. Já tem dx dt? 1. Isso aqui é igual a 0, né? Tem dy dt? Não, é o que a gente quer descobrir. Tem o x de t? Tem ou não? É quanto? É 3. Ele quer saber qual é a velocidade que está escorregando lá de cima quando essa distância for
3. Então, eu tenho x que é 3. Tenho y? Tenho y? Tenho. Tenho ou não? Se você tem um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é 5, um cateto é 3, quanto é o outro cateto? É 4. Um cateto, um triângulo pitagórico, né? Tá bom? Então, eu tenho o x3, o y4, só falta o dy dt. Tá? Então, vamos lá. Substituindo, o x é 3, dx dt é 1, mais o y é 4, e isso aqui eu quero saber, dy dt. Isso é igual a 0. Passar esse cara para lá. Vai ficar dy dt é igual a menos 3. Então, dy dt é igual a menos 3 sobre 4. Tá? Menos 3 sobre 4 é igual a 1? Não. Então, deu diferente. Entendeu? Então, o x está variando 1 e o y está variando menos 3 quartos. Eu te pergunto, por que que o x é um valor positivo e o y é um valor negativo? Isso significa que está decrescendo. Perfeito. Nota lá que quando isso aqui está indo para lá, o tamanho de x está aumentando. E automaticamente a escada está descendo, então o tamanho de y está diminuindo. Então a resposta tem que ser um valor negativo. Deu para entender? Então essa é a velocidade. Isso aqui é metro por segundo. Tá? Não vá pensar assim, se é metro é medida, não pode ser negativo. Tem alguma coisa que está errada. Risco isso aqui, deixa eu fazer outra questão. Não, tá certo. Tem que entender o significado da coisa. Tá bom? Aí você pode explicar. Isso aqui significa que o y está diminuindo. Se não quiser explicar, não tem problema. Isso está certo assim. Tá bom? Então, problema 2 resolvido. Vamos para o problema 3. Tudo bem aqui, pessoal? Tá tudo bem? Cadê o pessoal da sala 8? Vamos lá. Problema 3. Olha só, olha o problema 3. O que é que nós temos? Um ponto move-se sobre a semicircunferência. A semicircunferência é essa. Suponha que a velocidade de x é positiva. Determine o ponto em que a velocidade de y seja o dobro da de x. Tá? Olha o problema. Eu não te disse quanto é a velocidade. Não te falei. O que eu sei é que o ponto está percorrendo uma semicircunferência. Tá? Isso que eu sei. Tá bom? E eu quero saber qual é o ponto em que a velocidade lá, acho que é de y, né? Coloca lá para mim, por favor. A velocidade de y seja o dobro da velocidade de x. Isso que eu quero saber. Tá? Então vamos pegar aqui o problema. Você tem aqui a semicircunferência. Ela tem raio raiz de 5. Tá? Você sabe que x² mais y² é igual a 5. Tá bom? Ele quer saber qual é o ponto em que dy dt é igual a 2 vezes dx dt, certo? Isso que ele quer saber, tá bom? Muito bem. E agora? O que é que você vai fazer? O que se faz? Faz o quê? Deriva, tá? Tá aqui a equação. Você vai derivar ela. Vamos derivar aqui do outro lado. Olha lá. Então, o x e o y dependem de t, tá? Então vai ficar 2x dx dt mais 2y dy dt. Isso é igual a 0, tá?
Ele diz que tem uma relação entre x e y, onde dy dt é o dobro de dx dt, tá? Então eu vou isolar isso aqui. Posso cancelar logo esse cara. Vai ficar assim, ó, y dy dt é igual menos x dx dt. Tá bom? Volta lá no problema, por favor, que tem uma informação boa lá no problema. Olha, ele está me dizendo que dx dt é maior que zero. Tá? Olha, dx dt é maior que zero. Tem essa informação. Agora, olha para cá. Se dx dt é maior que zero, você concorda que y não pode ser zero? Sim ou não? Porque se ele fosse zero, esse produto daria zero. Certo? Então eu teria um problema aqui. Tá? Porque você poderia pegar o x para lá e passar dividindo. Tá bom? Então você teria dx dt igual a zero, o que não pode. Tá? Então você tem que dx dt é maior que zero. Beleza. Então esse cara não é zero, o y. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vai ficar dy dt, isso é igual a menos x dividido por y vezes dx dt. Tá bom? Tá aqui a velocidade de y, tá aqui a velocidade de x. Eu quero que a velocidade de y seja o quê? O dobro da velocidade de x. Então, no meu sonho, eu quero que aqui seja que número? 2. Eu quero que isso aqui seja 2. Tudo bem? É isso que eu quero, tá? Perfeito. Então, se é isso que eu quero, então é isso que eu vou fazer. Menos x sobre y tem que ser igual a 2. Tá? É isso que eu preciso ter, tá? Então, passo y para lá, vai ficar menos x. Menos x é igual a y e passo 2 para cá. Então, esse é o y. É menos x sobre 2. Então, quem é o ponto? O ponto é x e a coordenada y é menos x sobre 2. Mas esse ponto, ele tem que pertencer a essa semicircunferência. Tá? Para pertencer a essa semicircunferência, tem que ser a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado, isso tem que dar 5. Tá? Então, vamos determinar quem é ele. Vai ficar assim, ó. Primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado. Isso tem que dar 5. Isso aqui vai dar x² mais x² sobre 4. Isso tem que dar 5. Multiplicando aqui vai dar 4. Com mais esse vai dar 5. Vai ficar 5 x² sobre 4. Isso é 5. Cancela o 5. Vai ficar x². X² é igual a 4. Certo? Tá bom? Então o x tem que ser quem? 2 ou menos 2, tá? Então, x tem que ser igual a mais e menos 2. Bem, se o x for 2 positivo, vamos pensar. Se o x for 2 positivo, aqui vai ficar 2. E aqui vai dar menos 1. Concorda? E o outro ponto seria quem? Se o x for 2 negativo, vai dar menos 2. E aqui vai dar negativo com negativo vai ficar positivo, vai dar 1. Tá bom? Esses são os pontos que nós achamos. 2 e menos 1, e menos 2 e 1. Nesses dois pontos, a velocidade de um é o dobro da outra. Tudo bem? Tá? Muito bem. Próximo problema.
Problema 4. Se você tem um quadrado e você aumenta os lados do quadrado, a área aumenta muito mais rápido, concorda? Porque o lado é uma coisa linear e a área é uma coisa quadrática, tá? Pensa comigo, se eu aumento o lado tamanho 2, o outro lado eu tenho que aumentar também 2, tá bom? Então eu vou aumentar a área bastante, porque eu tenho que levar isso ao quadrado, tá? Então essa é a pergunta do meu problema aqui. Observa como é que eu tenho aqui, ó. Cada lado de um quadrado está aumentando a uma taxa de 6 centímetros por segundo. A que taxa a área do quadrado está aumentando quando a área do quadrado for 16 centímetros quadrados? Tá? Então, problema 4. Problema 4, você tem aqui um lado L. Vamos lá. Vamos determinar a área desse quadrado. Como é que é? A área do quadrado é L vezes L, certo? Que é L ao quadrado. Tá bom? Essa é a área do quadrado. Agora vamos ler aqui o problema. Então, cada lado de um quadrado está aumentando a uma taxa de 6 centímetros por segundo. Então, o lado está aumentando 6 centímetros por segundo. O que é essa informação? O lado está aumentando 6 centímetros por segundo. O que é isso? Que informação é essa? dl dt. É o L que está aumentando, tá? Então, essa aqui é o meu dl dt. Tá? Ele diz assim, ele pergunta a que taxa a área do quadrado está aumentando. Então, ele quer saber quem? dA dt. Ele quer saber isso quando a área, eu acho que é 16 lá. Quando a área é 16. Tá? Eu quero saber com que velocidade a área está aumentando quando a área for 16. Tá? Então, o que eu tenho que fazer com isso aqui? Derivar. Tá? A área depende do tempo, o lado depende do tempo. Tá? Então, dA dt é igual, regra da cadeia, 2L de t dl dt. Tá bom? dA dt é o que eu quero saber. dl dt já foi me dado aqui, que é 6. E quanto é o L? O L é 4, porque ele está me dizendo que a área é 16. Tá bom? Se a área é 16, o L é 4. Tá? Então, isso aqui implica que o L de t é 4. Então, dA dt é igual a 2 vezes 4 vezes o 6. 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 6 é 48. Isso está em centímetros, então é centímetros ao quadrado por segundo, tá? Já que é uma variação diária. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Então essa é a variação da área desse quadrado. Brevemente, a gente vai fazer uma prova em que eu vou solicitar que a gente tenha 40, 45 minutos, talvez. Porque vocês vão ficar a prova toda construindo um gráfico. Tá? Dá trabalho. Danado. Você tem que determinar todos os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Tem que determinar as concavidades do gráfico da função. Tem que determinar os pontos de máximo e mínimo. Tem que determinar os pontos de inflexão.
tem que determinar as raízes, tem que determinar o toque no eixo Y, tem que determinar as assíntotas. Então, é conta para dedéu, tá? E você tem que fazer todas as contas. Não adianta, tá? Vamos lá. Problema 5. Problema 5. 2 carros iniciam um movimento partindo de um mesmo ponto. Um viaja para o sul e o outro viaja para o oeste a 72 km por hora. A qual taxa a distância entre os carros está aumentando 2 horas depois? Tá? Então, eles partem do mesmo ponto. Tá? Um vai para o sul. Então, tem um que vem aqui para baixo. E o outro vai para... Cadê? Está escrito? Um vai para oeste, tá? Com 72 km por hora, para cá, tá? Você não pode pegar uma questão dessa e se recusar a fazer porque você não sabe para onde é oeste, tá bom? Você faz. Por mais que você ache que é para cá, vai, coloca para cá o teu oeste, vai dar na mesma. Vamos lá. Um está a 72 km por hora. E o outro está a 30 km por hora. Tá bom? Ele quer saber o seguinte, ó. Ele quer saber, 2 horas depois, como que está modificando essa distância. Com que velocidade essa distância está aumentando 2 horas depois. Tá bom? Esse é o problema. Tá? Se está indo na direção oeste e na direção sul, então, isso aqui é 90 graus. Tá? O que é que você vai fazer para montar o problema? O que você vai fazer? Pitágoras. Tá? Então, você tem aqui um x, você tem aqui um y. Então, esse d ao quadrado é igual a x quadrado mais esse y ao quadrado. Tá bom? E agora? O que você faz? Já tenho aqui, ó. D quadrado igual a x quadrado mais y quadrado. O que eu faço agora? Derivo. O que é que eu quero do problema? Eu quero dt. Isso que eu quero. Tá bom? O que foi que o problema me deu? dx dt. Quanto é o dx dt? 72. O que mais que o problema deu? dy dt, que é 30. O que mais que o problema deu? O problema deu mais coisas. Deu. De certa forma, ele deu esse D. Tá? Vamos lá, vamos fazer aqui. O que é que a gente faz com isso? Derivo. Fica 2D dt é igual 2x dx dt mais 2y dy dt. Tá bom? Vou cancelar esse 2. E agora? Substituo o quê? Quem é x? Quem é x? Foi dado o x. Quem é? Não é velocidade. Velocidade é dx dt. Quem é x? Distância percorrida em 2 horas, que dá quanto? 144, ok? Isso aqui não está a 72 km por hora? Não foi 2 horas depois? Então ele percorreu 144 km. Tudo bem?
tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, Dzão, dt, é igual a 144 vezes esse cara aqui eu sei. Quanto é esse cara? 72 mais 60 vezes esse aqui que é 30. Você sabe quem é esse? Sabe quem é esse? Dá para saber? Dá, porque você tem esse cara aqui, você tem esse cara aqui, você vai descobrir quem é esse, tá? O certo é que eu vou pegar esse cara e vou passar dividindo ele para cá depois, certo? E o que você quer é só fazer essa conta, tá? Nunca que isso aqui vai ter na sua prova do professor Leão. Nunca. Por quê? Porque tu tem que fazer conta aqui, tem que fazer conta aqui, tem que fazer conta aqui. A gente não usa calculadora, tá? Vocês, engenheiros, vão usar calculadora, vão usar computador, mas na nossa prova de cálculo, ainda não. É inadmissível, tá? Então, contas assim não vão cair na sua prova, tá bom? É só para você saber como faz, tá bom? Muito bem. Próximo problema, problema 7. E a gente fecha taxas relacionadas. Espero que vocês já tenham pegado o jeito do conteúdo. Quanto? Alguém fez? Acho que é 78 que dá 77. 78, né? Perfeito. Vamos lá. Sétimo problema. Projeta lá, por favor. Tá, você tem um tanque cilíndrico. Problema 7, você tem um tanque cilíndrico com raio 5. Raio 5. Um tanque cilíndrico de raio 5 está sendo enchido com água a uma taxa de 3 metros cúbicos por minuto. Tem essa taxa aqui, 3 metros cúbicos por minuto. Quão rápido a altura da água está aumentando? Então, naturalmente, aqui a água está subindo, tá? Eu te pergunto, diferente do caso do cone, no início a velocidade é rápida, certo? Depois vai diminuindo a velocidade. Aqui no cilindro, como é que fica a velocidade? Fica constante, tá bom? Porque a área que vai ser percorrida é sempre a mesma, tá? Então, a velocidade é constante, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer aqui para resolver esse problema? Quem que eu vou usar? A fórmula do volume do cilindro. Então, o volume do cilindro é πr² vezes a altura. O R já foi me dado, que é 5. Nota que aqui eu estou usando o raio. Lá no cone eu não usei. Tá bom? Porque o raio modificava. Tudo bem? O raio modificava com o tempo. Aqui não modifica, aqui é constante. Tá? Vezes a altura. Então, o volume é 25π vezes h. Bem, o volume modifica, a altura também modifica. Isso tudo depende do tempo. Tá bom? Então, eu quero saber, vou usar a derivada do volume ao longo do tempo, é igual a 25π dH dt. Tá bom? Qual o volume? Está variando a 3 metros cúbicos por minuto. Tá bom? Então, aqui vai ficar 3, e aqui vai dar 25, passo dividindo. Então, essa é a variação da altura ao longo do tempo. Nota que a altura está modificando de forma constante. Independe do ponto. Tá? Muito bem.
Muito bem, então agora a gente passa para uma outra parte do conteúdo que é chamada de linearização, tá? Então vamos lá. Suponha que você tenha uma curva, tá? Eu vou fazer isso aqui no GeoGebra para você entender o que eu quero dizer. Suponha que eu tenha a seguinte curva. Deixa eu colocar aqui um x à quinta mais x ao cubo menos 2x ao quadrado. Isso. Tá? Suponha que eu tenha essa função. Tá bom? E eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir uma reta tangente que passa por um ponto desse aqui. Deixa eu colocar um ponto aqui primeiro. Vou pedir uma reta tangente que passa por esse ponto. Tá? Aí, você consegue notar que existe uma certa distância entre o gráfico da função e a reta tangente? A reta tangente claramente não é a mesma coisa que o gráfico da função. Tá? Mas eu vou começar a fazer uma certa aproximação aqui. Ó. Vou olhar cada vez mais de perto, mais de perto, mais de perto. Você consegue ver agora que aqui perto desse ponto, a reta tangente é quase que a mesma coisa da curva? Sim ou não? Parece que elas são idênticas, né? Eu vou me aproximar mais ainda, mais ainda. Vou me aproximando bastante, tá? Eu estou fazendo essa aproximação. E, aparentemente, a curva e a reta tangente é como se elas não tivessem mais uma distinção. Tá bom? Então, a pergunta que a gente quer se fazer é a seguinte. Dada uma certa curva, tá? Dado um certo gráfico, eu quero saber, em qualquer ponto do gráfico, que seja diferenciável a função, qual é a reta que melhor se aproxima do gráfico? Essa é a pergunta. Tá? A resposta é a reta tangente. Ela é a melhor aproximação polinomial de grau 1 de uma função. A melhor aproximação é a reta tangente. Tá? Então, é isso que a gente faz agora. O que a gente faz é um processo de linearização, que a gente chama, ou aproximação linear. A aproximação linear é aproximar qualquer gráfico de uma função diferenciável em um ponto por retas. Tá? E a melhor reta é essa reta L, que eu estou chamando aí. Essa reta L igual a um f de P mais f' de P. X menos P. Se você parar para pensar um pouquinho, isso aqui nada mais é que a equação da reta tangente. Tá bom? O que é que a gente está fazendo? Suponha isso aqui. Olha, se eu pego um ponto qualquer aqui, um ponto X qualquer, você tem esse ponto, tem esse ponto. Essa aqui é a minha função f, essa aqui é a minha reta L. Tá? Existe uma distância entre L e f, certo? Mas o que é que a gente sabe? Que se esse x estiver muito perto do P, essa L está muito perto da F. Tá bom? Mas a gente sabe que essa L ela é igual a essa F mais essa diferença aqui. Essa diferença aí. Tá? Essa diferença é como se eu estivesse cometendo um pequeno erro. Tá bom? Um pequeno erro, e eu vou chamar realmente de função erro. Tá? Esse erro nesse ponto x. Tá bom? Então, a minha função L ela vai ser f mais um erro.
Tudo bem? Essa que vai ser a minha função L. Vai ser um f mais um erro, tá? E existe uma relação boa para essa função erro. Essa função erro ela tem a seguinte propriedade, que se você fizer o seguinte limite de x tendendo a p da função erro dividido por x menos p, isso aqui dá zero. Tá? Se você faz esse limite, isso dá zero. Tá bom? Vamos tentar enxergar isso. Vamos tentar enxergar isso. Então, vamos pegar a função erro. Vamos pegar a função erro. A função erro nada mais é que a L menos a F. Vou passar a F para lá. Então, é L menos a F. Tá? Mas quem é a função L? A função L é f de p. F de p mais f' de p mais o x menos p. Deixa eu só corrigir aqui um detalhe. Aqui. Observa. Só cometi uma falha bem aqui. Observa o seguinte. Não é L que é igual a F mais erro. Tá? Não é isso. Observa. A F não é isso tudo aqui? A F é isso tudo, certo? Então aqui está invertido, bem aqui. Tá? Então, a F ela é igual a quem? Ela é igual a esse pedaço de baixo. Esse pedaço de baixo é a função L. Tá bom? Então, a F é igual a L mais o erro cometido. Tudo bem? Eu troquei aqui o L pela F, tá? Então, muito bem. Então, deixa eu ajeitar aqui. Então, a sua função erro... A sua função erro ela é igual a F menos... A função erro é igual a F menos o L. Vou passar o L para lá. Tá? Então, a F menos... Quem é a função L? A função L é F mais a derivada da função x menos p. Tá bom? Agora eu vou fazer o jogo de sinal aqui. Vai ficar f de x menos f de p menos f' de p x menos p. Tá? Eu quero saber esse limite aqui. Ó. Então, eu quero pegar a função erro e dividir por x menos p. Então, isso aqui é a função erro. Isso aqui é a função erro. Então, vou dividir isso tudo por x menos p. Vai ficar função erro por x menos p. Isso aqui é igual a f de x menos f de p dividido por x menos p menos f' de p, x menos p, dividido por x menos p. Tá bom? Tá? Isso que eu estou fazendo. Agora eu posso cancelar isso aqui, ó. Esse cara com esse cara. E lembre-se que eu disse para vocês que eu quero fazer essa aproximação, eu quero fazer em um ponto P, onde a função seja diferenciável. Tá? Ou seja, existe a derivada da função nesse ponto. Tá bom? Então, esse f' de p está bem definido. Tá? Então, esse aqui vai ficar função erro, x menos p é igual a f de x menos o f de p, x menos p, menos a f' de p. Quem é que eu quero? Eu quero saber o limite quando x tende a p. Então, eu vou aplicar o limite nisso. Então, o limite de x tendendo a p da função erro é igual o limite x tendendo a p disso aqui
menos o limite de x tendendo a P da f' de P. Tá? Isso aqui é o quê? Quem é esse? É a derivada da função f no ponto P. Tá? Menos. Isso aqui dá o limite de uma constante, que é a própria constante. Isso aqui é igual a esse, 0. Então, esse limite está dando 0. Tá bom? O que isso significa? Isso significa que não existe nenhuma outra reta que você consiga se aproximar do gráfico da função em um certo ponto onde a função é derivável. Não existe nenhuma outra reta que a aproximação seja melhor. Tá? Essa é a melhor aproximação possível com a função L. Tá? Essa L é a própria reta tangente. Tá bom? Muito bem. Então, para que serve isso? Isso serve para você fazer aproximações em contas que aparentemente sejam complexas. Tá? Por exemplo, quanto seria o seno de 0,1? Então, a pergunta é a seguinte, ó. Quanto é o seno de 0,1? Tá? Essa é a pergunta. Tá bom? Então, o que é que eu quero fazer? Eu olho para a função seno perto de x igual a 0. Tá? Perto do x igual a 0, o que é que acontece? Tá bom? Então, o meu P aqui é 0. Tá? Então, eu vou fazer aqui para esse x sendo P igual a 0. Então, qual é a linearização? Então, a linearização ela é a função no ponto mais a derivada da função no ponto x menos o ponto. Tá bom? Então, a linearização é a função no ponto, o ponto é 0. Então, é f de 0 mais f' de 0 vezes x menos 0. Tá? Quem é a função? A função é a função seno. Tá? Então, isso aqui vai ficar f do o seno de 0 mais... Quem é a derivada do seno? Cosseno. Então, é cosseno de 0 vezes x menos 0 é x. Tá? Seno de 0 é 0. E cosseno de 0 é 1. Então, a linearização é 0, 1 vezes x é x. O que é que eu estou dizendo para você? Que a função seno ela é muito perto da função identidade no 0. Tá? No 0, elas são muito perto uma da outra. Então, essa aqui é a minha L de x. Tá? Então, se você quer calcular seno de 0,1, é muito perto você fazer L de 0,1, que é 0,1. Tá? Quer dizer que é igual? Não. Só quer dizer que essa é uma aproximação muito boa. É a melhor aproximação linear que você pode fazer. Tudo bem? Para isso que serve a linearização. Tá? Muito bem, vamos fazer a próxima. Quero saber quanto é o logaritmo natural de 1,003. Então, o que a gente está fazendo agora é fazer contas que a gente não conseguiria fazer com as ferramentas que a gente tinha até agora. Com a linearização, agora a gente faz. Então, eu quero saber quanto é o logaritmo natural de 1,003.
3. Eu te pergunto, quem é o ponto P? Quem é o ponto P aqui? Quem é o ponto P? Chuta. 1. Tu quer saber... Olha, se não tivesse isso, o logaritmo de 1 é 0, certo? Então, no 1, tu sabe o que acontece. Tu quer saber o que acontece muito perto do 1, tá? Então, o teu P é 1. Tá bom? Então, pronto. Tu vai para L de x, f de 1, mais f' de 1, x menos 1. Então, para L de x é igual. F de 1 é o logaritmo aplicado em 1. Logaritmo natural de 1 mais a derivada do logaritmo natural. Quanto é? Quanto é que é? 1 sobre x. Vou colocar aqui, ó. X igual a 1. Eu derivei e vou substituir 1, tá bom? Agora, x menos 1. Vai ficar só L de x. Quanto é o logaritmo de 1? 0. Isso aqui vai embora. 1. O x é 1. Vai ficar 1 sobre 1, vai dar 1 sobre 1. Vezes x menos 1. Então, a resposta vai dar x menos 1. Tá? O que eu estou dizendo para você? Que perto do 1, o logaritmo natural é muito perto de x menos 1. Tudo bem? Perto do 1, essas duas coisas são muito perto uma da outra. Tá? Então, se tu queres logaritmo natural de 1,003, isso aqui está muito perto de ser 1,003 menos 1, que vai dar 0,003. Então, esse logaritmo está muito perto de ser esse valor. Tudo bem? Tá? Muito bem. Eu vou fazer o último item e deixo os outros dois. Você tem a função, você tem que determinar qual é a linearização dela. Tá? Eu te pergunto, da função afim, quem é a linearização dela? Quem é? A linearização da função afim, quem é? Oi? Ela mesma. Porque ela já é uma reta. Não tem o que linearizar. Entendeu? Mas vamos verificar isso, tá? Então, olha lá. O que é que você tem que fazer? Tem que fazer isso, a função no ponto, mais a derivada da função no ponto, x menos o ponto. Em qual ponto a gente quer? Num ponto P qualquer. F do ponto. Então, L de x é igual. A função avaliada no ponto. No lugar do x, você coloca o ponto. Vai ficar A, P, mais B, mais... A derivada da função no ponto. A derivada da função é A. Vezes x menos P. A linearização dela vai dar AP mais B mais A vezes x menos AP. Olha, tem AP aqui, tem AP aqui, com sinais contrários. Então, a linearização vai dar o quê? Vai dar AX mais B. Então, a linearização da função afim é a própria função afim. Porque não há o que linearizar. Ela já é uma reta. Tudo bem? E isso para qualquer ponto. Tá bom? Não importa o ponto que seja, tá? Muito bem. Agora a gente dá uma pausa nessa parte
e fala um pouquinho para vocês do que é a diferencial. Vou pegar isso. Vou pegar aqui a reta tangente. Vou pegar aqui x. Aqui eu vou pegar um x mais um ΔX. Tá? Vou pegar uma pequena variação em x. Tá bom? E vou fazer esse triângulo bem aqui. Tá? Essa pequena variação em x me deu uma certa variação aqui em y. Isso me deu uma variação em y aqui. Tá? Essa reta amarela aqui, ela é a reta tangente, certo? A reta tangente nesse ponto x. Tá bom? O coeficiente angular da reta tangente, ele é dado pela derivada, concorda? Tá? Então, a derivada da função... Como é que a gente escreve isso? A derivada, se a função é f, a gente chama ela de y, seria o quê? Naquela notação de quociente, como é que fica? Não é dy dx? Tá? Então, a derivada é dy dx. Certo? Tá bom? Essa é a derivada. Só que a derivada você pode enxergar como uma tangente, né? Vamos olhar bem para cá. Se você olha para a tangente disso, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá? Isso aqui é uma variação em y da reta tangente. A gente vai chamar isso de dy. Um d minúsculo aqui. Tá? Isso aqui é uma variação em x, que eu vou chamar de dx. Esse dx está coincidindo com um ΔX. Tá bom? Então, cateto oposto sobre o cateto adjacente é dy dx. Tudo bem? Então, você está olhando dessa forma. Então, você pode enxergar agora essas coisas como coisas independentes, tá? Dissociadas uma da outra. Então, você passa o dx para cá. Então, você vai ter que dy é igual a f' de x dx. Tá? Passando o dx para cá. Então, de agora em diante, você pode enxergar isso aqui como o seguinte. Isso aqui é uma função que depende desse cara. Pequenas variações em x me fornecem variações em y. Então, dy é uma função de dx. Tá? Para pequenas variações aqui, existem únicos dy que satisfazem isso. Tá bom? Então, você olha isso como uma função. Isso aqui a gente chama de diferencial. Tá? Então, se alguém pede para você, calcule a diferencial dessa função, você tem que fazer isso. Tá? Vamos fazer essas contas. Item 1. Suponha que a pessoa pede para você calcular a diferencial dessa função. f de x igual x² seno de 2x. Calcula a diferencial dessa função. O que é diferencial? É você fazer isso. Ó. Tá? Então, vou só reescrever isso aqui. Então, tem que fazer isso aqui. Ó. dy é igual a derivada da função e eu multiplico pelo dx. Então, a única conta que eu preciso fazer é
quem é a derivada da f. Tá? Então vamos lá. Vai ficar dy é igual. Derivada da f. A f não é isso aqui? Quais regras eu vou utilizar para derivar a f? Oi? Isso, a regra do produto e a regra da cadeia. Então, deriva esse cara, que é 2x vezes a segunda normal, mais a primeira normal, vezes a derivada da segunda, que é cosseno, vezes 2. E isso é multiplicado pelo dx. E acabou seu problema. Tá? Então, essa é a diferencial dessa função. Tá ok? É só um nome bonitinho, só isso. A única coisa que vocês precisam enxergar é que de agora em diante você não olha dy e dx com uma coisa unificada, sempre assim. dy e dx. Tá? Agora você olha como coisas, uma dependendo da outra. Tá bom? E você precisa olhar dessa forma mesmo. Porque na técnica de mudança de variável, que a gente vai usar em integração, a gente usa assim. Uma dissociada da outra. Quando vocês fizerem cálculo 2, lá vai aparecer a diferencial direto nas técnicas de mudança de variável. Aí vai aparecer o jacobiano, vai aparecer a matriz da hessiana. E você vai precisar dessas coisas lá. Tá? Então precisa entender direitinho a diferencial. Lá tem uma riqueza maior. Aqui é só isso. Tá? Lá tem um pouquinho mais de informação. Item 2. Item 2. Projeta pra gente. A diferencial dessa. G de S igual S 1 mais 2S. Como é que vai ficar a diferencial para essa função? Diz para mim. Como vai ficar? dy igual é o quê? Derivada da g, g' de s. Quem vai aparecer aqui? ds. A variável agora é s. A variável aqui é x, dx. A variável é s, ds. Tá bom? É isso que vai aparecer, tá? Muito bem. Então aí vou ter que aplicar a regra do quociente, né? Então vamos derivar a g. Derivando a g. Derivada da primeira, que é 1 vezes a segunda normal, 1 mais 2s, menos a primeira, que é s, vezes a derivada da segunda, que é 2. Isso tudo dividido pela segunda ao quadrado. Tá? Então, esse aqui vai dar 1 mais 2s. Aqui tem menos 2s. Vai cancelar, vai sobrar só 1. 1 mais 2s ao quadrado. Tá? Então, a diferencial vai dar 1 sobre 1 mais 2s ao quadrado ds. E acabou. Essa é a diferencial dessa função. Tudo bem? Tá? Muito bem. O terceiro exercício é a diferencial da função h de u, que é igual a e elevado a menos u cosseno de u. Tá? Como é que eu vou escrever aqui a diferencial? Diz para mim. Vai ficar como? dy é igual a quem? A quem? Derivada de h
vezes quem? Oi? Não. Quem é a variável? É U, então é DU. Tá bom? Sempre a variável que aparece no final, tá? Então, vamos fazer. Vai ficar dy é igual. Derivada de h. H é isso aqui. Então, derivada da primeira, menos e elevado a menos u, cosseno de u, menos... Eu estou colocando esse menos que já sei que é derivada do cosseno da menos seno, tá? Isso tudo deu. Tá, então vamos fazer o exercício 3. Tudo bem com a diferencial? Deu para entender? Tá? Vamos fazer mais uma questão de linearização. Vamos fazer o exercício 3. Vamos lá, exercício 3, eu quero fazer a linearização dessa função f de x igual a x mais 3, no ponto P igual a 1. Quando eu fizer a linearização, eu quero saber quanto é que vai dar a raiz de 3,98 e a raiz de 4,05. Tá bom? É para isso que eu vou fazer a linearização, tá? Para eu poder fazer esses dois cálculos, tá bom? Então, como é que faz a linearização? A linearização é feita, eu calculo a função no certo ponto, mais a derivada da função nesse ponto, vezes x menos o ponto. O ponto é 1. Então, a linearização, f de 1. Então, vai ficar f de 1 mais a derivada da função em 1, vezes x menos 1. Então, a linearização, f de 1. Substitui 1 aqui, vai ficar a raiz de 4, que é 2. A derivada da função no ponto 1. A derivada dessa função, vê se você concorda comigo, é 1 sobre 2 raiz de x mais 3. Tudo bem? Essa é a derivada, tá? A derivada dessa função. E eu vou ter que substituir isso em x igual a 1. Vezes x menos 1. Então, essa linearização vai dar 2 mais, substituindo 1 aqui, isso aqui vai dar raiz de 4, que é 2, 2 vezes 2 vai dar 4. Isso aqui vai dar 1/4 de x menos 1. Tá bom? Então, essa é a função que melhor aproxima a função raiz. Tá? Então, o que foi que a gente descobriu agora? Que a raiz de x mais 3, ela é muito perto de 2 mais 1/4 de x menos 1. Tá bom? É isso que a gente descobriu. Agora, se tu queres saber quanto é a raiz de 3,98, quer saber isso? Raiz de 3,98. Olha, já não tem 3 aqui? Quanto é que falta para chegar em 3,98? Falta 0,98. Então, no lugar do x, tu coloca 0,98. Então, vai ficar 2 mais 1/4 vezes 0,98 menos 1. Tá bom? E faz a conta. Tudo bem? Isso que se faz, tá bom? Então, muito bem, pessoal. Então, aqui a gente finaliza a aula de hoje.